Vou levar 5 caminhões Mercedes, disse o homem maltrapilho. Um grande erro, todos riram, naquele exato instante, enquanto Lucas Ferrer soltava uma gargalhada tão forte que fez todos se virarem na concessionária. Nenhum dos 3 vendedores imaginava que aquele senhor idoso, de aparência humilde, estava prestes a fechar a maior venda do mês, sem sequer pestanejar. Dom Félix Navarro, de 66 anos, com sua jaqueta desgastada e aquela mochila velha pendurada no ombro, carregava na carteira algo que aqueles 3 jamais esperariam. E o que aconteceria nos próximos 30 minutos demonstraria que julgar pelas aparências pode custar muito caro. A concessionária de caminhões Mercedes brilhava como um hangar de metal e cristal. Caminhões brancos, azuis e prateados se alinhavam como gigantes adormecidos sob luzes halógenas potentes. O cheiro de tinta fresca e óleo novo flutuava no ar. Era um lugar onde se fechavam negócios de centenas de milhares, onde empresários chegavam em carros luxuosos para expandir suas frotas. E ali estava Dom Félix, com suas botas empoeiradas e o cabelo grisalho despenteado, caminhando devagar entre aquelas máquinas imponentes. Lucas foi o primeiro a vê-lo entrar. Trocou um olhar zombeteiro com Héctor Beltrán, o vendedor sênior de 45 anos que estava revisando papéis em sua mesa. Héctor levantou uma sobrancelha, esboçou um sorriso torto. Ambos conheciam esse tipo de visitante, curiosos, sonhadores, gente que entrava só para olhar o que jamais poderia comprar. Javier Penha, o gerente de vendas, ajustava sua gravata italiana diante do espelho do banheiro quando ouviu passos lentos no showroom. Saiu secando as mãos com uma toalha de papel. Seus olhos treinados escanearam o recém-chegado em 2 segundos. Roupa gasta, postura encurvada, mochila surrada. Conclusão imediata, perda de tempo. Dom Félix parou diante de um Actros branco reluzente. Passou sua mão calejada pelo paralama cromado. Seus olhos tranquilos percorreram a cabine, as rodas novas, o logo da estrela prateada. Ele havia conduzido caminhões como esse durante 40 anos. Conhecia cada parafuso, cada válvula, cada segredo daqueles motores. Mas os 3 homens que o observavam de longe não sabiam nada disso. Viam apenas aparências. Lucas se aproximou primeiro com aquela confiança excessiva de quem acha que sabe tudo. Tinha 34 anos e 2 anos vendendo caminhões, pensava que isso o fazia especialista em ler pessoas. Com licença, senhor, disse com um tom condescendente. Esses caminhões são só para clientes com hora marcada. Se quiser informação geral, temos folhetos na entrada. Dom Félix o encarou sem pressa. Seus olhos cinzas, profundos como poços antigos, sustentaram o olhar do vendedor jovem. Então falou com voz calma, mas firme. Vou levar 5 caminhões Mercedes. O silêncio durou apenas 1 segundo, antes que Lucas explodisse em risada. Héctor se levantou de sua mesa e caminhou até eles com passos medidos. Sua risada foi mais contida que a de Lucas, mas igualmente desdenhosa. Javier apareceu do fundo, cruzando os braços sobre o peito enquanto observava a cena com um sorriso zombeteiro. Os 3 formaram um semicírculo ao redor de Dom Félix, como predadores cercando uma presa fácil. 5 caminhões, repetiu Lucas, limpando uma lágrima de riso. Senhor, sabe quanto custa um só desses Actros? Estamos falando de mais de 120 mil cada um. Isso é mais de $500 mil no total. Dom Félix não respondeu. Simplesmente continuou olhando o caminhão branco, acariciando o metal como quem cumprimenta um velho amigo. Aquela calma desconcertava os vendedores, mas eles a interpretaram como confusão de um idoso perdido. Olha, interveio Héctor com um tom profissional mais frio. Entendemos que esses caminhões são impressionantes, mas isto não é um museu. Se não tem uma empresa de transporte registrada, nem sequer podemos iniciar o processo de cotação. Tenho empresa, disse Dom Félix sem se virar. 32 unidades ativas, preciso de mais 5. Agora foi Javier quem soltou uma risada curta e seca.
Ajustou os óculos e deu um passo à frente. 32 unidades e vem aqui vestido assim? Senhor, com todo respeito, os donos de frotas grandes chegam com motorista, com assistentes, com contadores. Não caminham sozinhos com uma mochila rasgada. A mochila não está rasgada, respondeu Dom Félix, virando-se finalmente para encará-lo. Apenas tem muitas histórias como eu. Algo em sua voz fez Javier franzir a testa. Havia uma firmeza ali, uma segurança que não coincidia com sua aparência, mas seu orgulho pôde mais. Olhou para seus dois colegas e balançou a cabeça com desdém. Escuta, temos clientes reais esperando. Se quer perder tempo, tem uma cafeteria 2 quadras abaixo. Lá pode sentar tranquilo. Dom Félix enfiou a mão na mochila. Os 3 vendedores trocaram olhares nervosos por um segundo, mas relaxaram quando ele tirou uma pasta de plástico amarelada e desgastada. Abriu com cuidado, como quem manuseia algo valioso, e extraiu vários documentos dobrados. Esta é a escritura da minha empresa, disse, estendendo-a para Javier, Transportes Navarro, fundada há 38 anos. Aqui estão os últimos demonstrativos financeiros, e esta, acrescentou tirando outra folha, é uma carta do meu banco, confirmando linha de crédito aprovada por 2 milhões. Javier pegou os papéis com ceticismo. Seus olhos escanearam rapidamente o primeiro documento, depois o segundo. Sua expressão mudou. A cor escapou de seu rosto como água pelo ralo. Lucas e Héctor notaram a mudança imediata. O que foi? Perguntou Lucas, tentando ver os papéis. Javier engoliu seco. Suas mãos tremiam ligeiramente segurando os documentos. Reconheceu o logo do banco. Era o mesmo onde ele mal conseguia manter sua conta corrente sem cheque especial. E o valor naquela carta era real, completamente real. Senhor Navarro, desculpe, gaguejou. Não sabíamos que julgam pela roupa, completou Dom Félix sem raiva, apenas com tristeza na voz. Que pensam que o dinheiro tem uma cara só, que acreditam que um homem com botas sujas não pode ter as mãos limpas. O silêncio se instalou pesado na concessionária. Lucas sentiu um nó no estômago. Héctor baixou o olhar, incapaz de sustentar os olhos serenos daquele idoso. Javier tentou recuperar o controle da situação, mas sua voz saiu fraca. Senhor Navarro, foi um mal-entendido. Claro que podemos atendê-lo. Quer se sentar no meu escritório, ofereço um café, revisamos especificações. Não, interrompeu Dom Félix, pegando seus documentos de volta e guardando-os com cuidado. Já não quero comprar aqui. Virou-se sobre os calcanhares e começou a caminhar para a saída com a mesma calma com que havia entrado. Cada passo ressoava no piso de cerâmica como um martelo sobre o orgulho daqueles 3 homens. Javier reagiu primeiro. A comissão de 5 caminhões representava mais dinheiro do que ganharia em 3 meses completos. Espere, por favor, chamou correndo atrás dele. Dom Félix, senhor, nos desculpe. Cometemos um erro grave. Deixe-nos consertar. Dom Félix parou na porta de vidro. Não se virou. Apenas falou olhando para a rua ensolarada lá fora. Sabem por que vim vestido assim? Porque esta manhã estive na oficina mecânica, revisando os caminhões da minha frota, porque sujo minhas mãos com óleo mesmo não precisando mais fazer isso, porque não esqueço de onde vim, nem quem fui. Dirigi durante 40 anos antes de ter minha própria empresa. Dormi em cabines, comi comida fria em postos de gasolina e nunca tratei ninguém como vocês me trataram hoje. Suas palavras caíram como pedras na água parada. Lucas sentiu vergonha verdadeira pela primeira vez em anos. Héctor cerrou os punhos, frustrado consigo mesmo. Javier se aproximou mais, desesperado. Tem razão, toda a razão. Fomos arrogantes, cegos, estúpidos, mas por favor, não nos julgue só por este momento. Deixe-nos demonstrar que podemos ser melhores. Dom Félix finalmente se virou. Seu olhar percorreu os 3 rostos arrependidos. Havia dureza ali, mas também algo mais. Algo que esses homens não esperavam encontrar. Não vou comprar aqui, repetiu.
mas vou dar a vocês algo mais valioso que meu dinheiro. O quê? Perguntou Lucas confuso. Uma lição que jamais esquecerão, respondeu Dom Félix. E de quebra vou mostrar a vocês porque a humildade vale mais que qualquer terno caro. Caminhou de volta ao showroom. Os três o seguiram como crianças repreendidas. Dom Félix parou diante do Actros branco novamente e apontou para o escritório administrativo no fundo do prédio. Chamem seu chefe, o dono desta concessionária. Digam que Félix Navarro está aqui e preparem-se, porque o que vão presenciar nos próximos minutos ensinará algo que deveriam ter aprendido há muito tempo. Javier olhou para seus companheiros com pânico nos olhos. O sobrenome Navarro lhe soava familiar, muito familiar, mas não conseguia situar de onde. Pegou seu telefone com mãos trêmulas e discou o número do dono da concessionária. Enquanto esperavam a ligação, nenhum dos três se atrevia a falar. Dom Félix permanecia de pé, tranquilo, com aquela presença silenciosa que preenchia todo o espaço. E em seus olhos brilhava algo que esses vendedores estavam prestes a compreender da forma mais impactante possível. O telefone tocou 3 vezes antes que uma voz grave atendesse do outro lado. Javier ativou o viva-voz com mão trêmula. Senhor Villamil, desculpe a interrupção. Temos aqui um cliente que insiste em falar com o senhor. Disse chamar Félix Navarro. O silêncio que seguiu durou eternos 5 segundos. Então a voz do dono explodiu com uma mistura de surpresa e emoção. Félix Navarro. O Félix Navarro está na minha concessionária. Por que diabos está me ligando só agora? Chego em 10 minutos, nem pense em deixá-lo ir. A ligação foi cortada. Javier olhou o telefone como se fosse um objeto estranho. Lucas e Héctor trocaram olhares de completa confusão. Quem era realmente esse homem? Dom Félix observava a cena com expressão neutra, sem desfrutar o desconforto deles, mas também sem se apiedar. Ele está vindo, murmurou Javier, guardando o telefone. Senhor Navarro, gostaria de sentar enquanto espera? Estou bem aqui, respondeu Dom Félix, acariciando novamente o paralama do caminhão. Este modelo tem o motor OMI 471 de 6 cilindros, não é? 450 cavalos de potência. Excelente torque para rotas montanhosas. Lucas piscou surpreso. Esse nível de conhecimento técnico não era comum, nem mesmo ele sabia esses detalhes sem consultar as especificações. Héctor pigarreou, tentando recuperar algo de profissionalismo. Exatamente, senhor. Sua empresa se especializa em transporte de carga pesada? Transporte geral, respondeu Dom Félix, mas comecei com um único caminhão usado há quase 4 décadas, um Volvo velho que comprei com empréstimos de 3 amigos diferentes. Dormia na cabine para economizar dinheiro de hotéis. Comia uma vez por dia. Cada peso que ganhava investia em manutenção ou em poupar para o segundo caminhão. Sua voz era calma, sem dramatismo, mas cada palavra pintava uma imagem vívida de sacrifício e determinação. Lucas sentiu um peso no peito. Ele reclamava quando tinha que ficar horas extras na concessionária. Quanto tempo levou para comprar o segundo? Perguntou quase sem querer. 3 anos, disse Dom Félix com um sorriso pequeno. 3 anos de não ver minha família mais que 2 dias por mês. De dirigir 16 horas por dia, de consertar eu mesmo o que quebrava na estrada. Mas quando comprei esse segundo caminhão, chorei como criança, porque significava que já não estava sozinho nisso, que estava construindo algo real. Héctor engoliu seco. Sua própria história era tão diferente. Ele havia entrado em vendas porque gostava dos ternos e da ideia de ganhar dinheiro rápido. Nunca havia construído nada do zero. Nunca havia sacrificado tanto por um sonho. E como chegou a 32 unidades, perguntou com genuína curiosidade. Passo a passo, respondeu Dom Félix. Um caminhão de cada vez. Nunca me endividei mais do que podia pagar. Nunca gastei em luxos desnecessários. Vivi na mesma casa pequena durante 25 anos. Minha esposa, que descansa em paz, costurava minhas roupas quando rasgavam, em vez de comprar novas.
As pessoas nos viam no mercado e pensavam que éramos pobres, mas estávamos investindo cada centavo no futuro. A menção de sua esposa trouxe uma sombra de tristeza aos seus olhos. Javier notou como ele apertava ligeiramente a alça de sua mochila, como buscando conforto em algo familiar. Ela faleceu há quanto tempo? Perguntou Javier suavemente. 2 anos, respondeu Dom Félix. 50 anos juntos. Ela nunca me pediu luxos, só que chegasse em casa são. Dizia que as coisas materiais vão embora, mas o tempo juntos fica no coração. Ela tinha razão. Agora tenho dinheiro para comprar o que quiser, mas daria tudo por 1 hora a mais com ela. O silêncio que seguiu foi diferente. Não era desconfortável, era respeitoso. Os 3 vendedores, pela primeira vez desde que Dom Félix entrou, o viam realmente. Não suas roupas, não sua aparência, mas o homem que havia construído um império do nada e que continuava humilde apesar de tudo. O rugido de um motor potente interrompeu o momento. Um Mercedes-Benz Classe S, último modelo, parou bruscamente em frente à concessionária. Dele saiu um homem de uns 55 anos, cabelo perfeitamente penteado, terno azul marinho impecável, sapatos italianos brilhantes. Rodrigo Villamil, dono da maior concessionária da região, entrou quase correndo. Seus olhos buscaram imediatamente Dom Félix. Dom Félix! Exclamou com um sorriso enorme. Que honra tê-lo aqui. Me desculpe não estar quando chegou. Caminhou direto ao idoso e estendeu a mão com respeito genuíno. Dom Félix a apertou com firmeza. Os 3 vendedores observavam a cena sem poder acreditar no que viam. Seu chefe, o homem mais exigente e orgulhoso que conheciam, praticamente reverenciava aquele idoso de roupa gasta. Rodrigo, cumprimentou Dom Félix, vim comprar 5 unidades, mas seus vendedores me ensinaram algo interessante hoje. Villamil se tensionou imediatamente. Virou-se para Javier, Lucas e Héctor com olhos que prometiam consequências. O que aconteceu? Perguntou com voz perigosamente calma. Me julgaram pela minha roupa, explicou Dom Félix antes que alguém pudesse responder. Me trataram como se fosse um vagabundo curioso. Me disseram para ir a uma cafeteria se quisesse perder tempo. O rosto de Villamil passou da cordialidade ao vermelho intenso em segundos. Olhou para seus 3 empregados com uma fúria contida que fez Lucas recuar um passo. É verdade isso? Perguntou com voz tensa. Senhor, tentou explicar Javier, nós não sabíamos. Não sabiam o quê? Interrompeu Villamil. Não sabiam que se deve tratar todos os clientes com respeito? Não sabiam que as aparências enganam? Já falei 1000 vezes que... Rodrigo, interrompeu Dom Félix levantando uma mão. Não vim para que os demita, vim dar-lhes uma lição. Villamil parou, confuso. Dom Félix caminhou até o centro do showroom, onde todos podiam vê-lo claramente. Sua presença, antes ignorada, agora comandava a atenção total. Há 30 anos começou. Entrei numa concessionária parecida com esta, vestido igual a hoje porque vinha da oficina. Um vendedor jovem me tratou exatamente como eles me trataram hoje. Me humilhou, me expulsou e eu fui com meu dinheiro para outra concessionária, onde um vendedor mais velho me recebeu com café e respeito. Sabem o que aconteceu com aquele vendedor que me rejeitou? Ninguém respondeu. Todos esperavam a resposta. Nada, disse Dom Félix. Continuou julgando as pessoas pela roupa, continuou perdendo clientes e hoje trabalha num lugar muito menor, perguntando-se por que nunca teve sucesso. O outro vendedor, o que me tratou bem, hoje é sócio de sua própria concessionária. A vida premia a humildade, não a arrogância. Lucas sentiu as palavras como golpes diretos em sua consciência. Héctor baixou a cabeça, envergonhado de verdade pela primeira vez em anos. Javier cerrava os punhos, não de raiva, mas de frustração consigo mesmo. Dom Félix olhou Villamil diretamente. Não os demita, mas garanta que se lembrem deste dia, porque a próxima pessoa que entrar por aquela porta vestida como eu pode ser seu maior cliente ou pode ser alguém que só precisa de um pouco de respeito humano. Villamil assentiu lentamente, processando cada palavra.
Então olhou seus 3 empregados com uma expressão que misturava decepção e determinação. Vocês têm sorte de Dom Félix ser mais generoso que eu, disse com voz firme. A partir de hoje, cada cliente que entrar por aquela porta será tratado com o mesmo respeito, não importa como venha vestido, entendido? Sim, senhor, responderam os 3 em uníssono com vozes quase inaudíveis. Dom Félix virou-se novamente para os caminhões. Caminhou lentamente entre eles, tocando cada um, examinando detalhes que só um olho experiente notaria. Parou diante de 5 unidades, 3 Actros brancos, um Arox azul e um Atego prateado. Apontou cada um metodicamente. Estes 5, anunciou. Quero especificações completas, prazos de entrega e a melhor cotação que possam me oferecer. Villamil estalou os dedos para Javier. Traga as pastas técnicas agora. Javier correu para seu escritório. Lucas e Héctor permaneceram imóveis, sem saber o que fazer. Dom Félix os olhou com uma expressão que já não era dura, mas quase paternal. Vocês têm talento para vendas, disse a eles. Viem como se movem, como falam, mas talento sem humildade é como um caminhão sem freios. Pode ir rápido no começo, mas termina batendo. Lucas encontrou coragem para falar. Senhor Navarro, eu não tenho desculpa para como o tratei. Meu pai sempre me disse que julgar as pessoas pela aparência era coisa de ignorantes. E hoje fui exatamente isso, um ignorante. Sua voz se quebrou ligeiramente. Não eram lágrimas, mas havia emoção real ali. Dom Félix o observou com atenção. Seu pai trabalhou com transporte? Perguntou. Mecânico de caminhões, respondeu Lucas, a vida toda. Morreu há 3 anos. Sempre me dizia para respeitar os caminhoneiros porque eles movem o mundo enquanto outros só falam. Hoje, ele teria sentido vergonha de mim. Dom Félix assentiu lentamente. Colocou uma mão no ombro do jovem vendedor. Seu pai tinha razão, mas o importante não é o erro que cometeu hoje, é o que fará amanhã e todos os dias depois. A verdadeira prova do caráter não é nunca cair, é como se levanta depois. Héctor se aproximou-se um passo. Seu rosto mostrava a luta interna de um homem orgulhoso enfrentando sua própria mediocridade. Estou há 20 anos em vendas, disse com voz rouca. Vendi carros, barcos, maquinário industrial, sempre me orgulhei de ser o melhor. Mas hoje me dei conta de que ser bom vendendo não significa nada se você é um mau ser humano. Peço perdão de verdade, Dom Félix. Dom Félix estudou o homem de 45 anos à sua frente. Viu algo familiar naqueles olhos. A soberba, que vem de anos de pequenos sucessos, a mesma que ele próprio havia combatido décadas atrás. O pedido de desculpas é um começo, respondeu. Mas palavras são baratas, são as ações que contam. Na próxima vez que entrar alguém com roupa humilde, o que fará? Vou tratá-lo como se fosse o senhor, respondeu Héctor sem hesitar. Não, corrigiu Dom Félix. Vai tratá-lo como se fosse um ser humano que merece respeito, não por quem poderia ser, mas por quem é. Essa é a diferença entre o medo e a decência. Javier voltou carregando várias pastas grossas. Colocou-as sobre uma mesa de exposição próxima e começou a abri-las com mãos que já não tremiam tanto. Dom Félix se sentou finalmente numa cadeira que Villamil lhe aproximou. O dono da concessionária se sentou diante dele, enquanto os 3 vendedores ficaram de pé por perto, observando. Durante os 20 minutos seguintes, Dom Félix revisou cada especificação com precisão de engenheiro. Perguntou sobre torque, consumo de combustível, intervalos de manutenção, garantias estendidas. Conhecia cada resposta antes que lhe dessem, mas deixava que Javier as explicasse. Era uma forma de lhe dar oportunidade de se redimir. Villamil observava fascinado. Havia escutado histórias sobre Félix Navarro, o lendário transportador que havia construído seu império sem investidores, sem heranças, só com trabalho duro e decisões inteligentes. Mas vê-lo em ação era diferente. Este homem, com sua roupa gasta e sua mochila velha, era mais profissional que muitos empresários de terno que se autoproclamavam bem-sucedidos.
Que prazo de entrega vocês trabalham? Perguntou Dom Félix, fechando a última pasta. 45 dias para unidades padrão, respondeu Javier, consultando seu sistema. Mas para um pedido de 5 unidades, posso acelerar o processo. 30 dias no máximo. Dom Félix negou com a cabeça. Não preciso que acelerem nada. Prefiro que façam as coisas bem feitas do que rápido. 45 dias está perfeito. Meus motoristas atuais podem cobrir as rotas até lá. Tirou da mochila um telefone celular. Não era o último modelo, mas funcionava. Discou um número e esperou. Alguém atendeu do outro lado. Engenheira Quintero, aqui é Félix. Sim, encontrei as unidades que precisamos. 5 Mercedes em excelente configuração. Pode revisar as especificações técnicas que vou enviar. Está bem. Obrigado. Nos vemos amanhã no escritório. Desligou e olhou para Villamil. Minha engenheira de frota revisará tudo esta noite. Se ela der o aval, amanhã venho com meu contador e fechamos o negócio. Te parece bem? Perfeito, respondeu Villamil, estendendo a mão. Será uma honra fazer negócios com o senhor Dom Félix. Apertaram as mãos. Dom Félix se levantou com um pequeno queixume de joelhos cansados. Ajustou a mochila sobre o ombro e olhou os 3 vendedores uma última vez. Espero que isto sirva para vocês, disse. Não só como lição profissional, mas pessoal. O mundo precisa de mais empatia e menos julgamento, mais respeito e menos arrogância. E acreditem, a vida tem formas muito curiosas de ensinar isso se vocês não aprenderem por bem. Começou a caminhar para a saída. Villamil o acompanhou até a porta. Lucas, Héctor e Javier ficaram parados no meio do showroom, processando tudo o que havia acontecido. Nenhum falou. Não havia palavras suficientes para descrever o que sentiam. Dom Félix chamou Lucas de repente. O idoso parou e se virou. Obrigado por não arruinar nossas carreiras, por nos ensinar em vez de nos castigar. Dom Félix sorriu pela primeira vez, desde que havia entrado. Um sorriso caloroso, genuíno, que transformou completamente seu rosto. Todos merecem segundas oportunidades, garoto. Só garanta que aproveita a sua. Saiu da concessionária, sob o sol do meio da tarde. Villamil o acompanhou até a rua, onde Dom Félix havia estacionado seu próprio veículo. Os 3 vendedores observavam do interior, ainda processando o ocorrido. O que viram os deixou sem palavras. Dom Félix caminhou até uma picape antiga de cor branca desgastada, com amassados nas portas e o para-brisa com uma rachadura reparada com fita. Abriu a porta com esforço, porque a fechadura estava rígida. Subiu, ligou o motor que tossiu 2 vezes antes de estabilizar e se despediu de Villamil com um gesto de mão. Lucas sentiu as pernas falharem. Aquele homem que acabava de comprometer mais de $500 mil em caminhões novos dirigia uma picape que provavelmente não valia nem 5 mil. Héctor levou as mãos à cabeça. Javier simplesmente fechou os olhos, deixando que a lição final penetrasse profundamente. Villamil voltou ao showroom com expressão séria. Os 3 o olharam esperando um sermão devastador. Mas o dono simplesmente ficou diante deles e falou com voz tranquila. Viram aquela picape? Perguntou. Dom Félix Navarro poderia comprar 100 veículos de luxo amanhã mesmo se quisesse, mas dirige aquela picape velha porque ela o lembra de onde veio, porque não precisa impressionar ninguém, porque sua riqueza real não está no que mostra, mas no que construiu. Esse homem vale mais que todos nós juntos, não pelo dinheiro, mas pelo caráter. Virou-se para ir ao escritório, mas parou. Amanhã ele vem fechar a maior venda do mês. Quero que vocês 3 o atendam, que demonstrem que aprenderam algo hoje. E se eu voltar a saber que tratam mal alguém pela aparência, não haverá segunda chance, entendido? Sim, senhor, responderam os 3. Villamil desapareceu em seu escritório. O silêncio preencheu o showroom. Lucas foi o primeiro a se mover. Caminhou até a entrada e olhou a rua por onde Dom Félix havia ido.
Héctor se sentou numa cadeira esfregando o rosto com ambas as mãos. Javier simplesmente ficou parado olhando os 5 caminhões que Dom Félix havia escolhido. Quase perdemos a venda de nossas vidas, murmurou Javier. Por estúpidos, por cegos, por arrogantes. Não quase, corrigiu Héctor. Perdemos. Ele nos deu outra oportunidade, mas já perdemos. O que fizermos amanhã não mudará que hoje falhamos como seres humanos. Lucas voltou junto a eles. Seus olhos estavam vermelhos, mas sua voz soava firme. Meu pai costumava dizer que os erros mais importantes da vida são os que te mudam. Hoje cometi um desses e vou garantir que nunca mais julgue alguém assim. Os 3 permaneceram juntos em silêncio por vários minutos. Não havia mais nada a dizer. A lição havia sido clara, direta e transformadora. No dia seguinte, às 10 horas da manhã em ponto, Dom Félix retornou. Desta vez não vinha sozinho. Acompanhava-o um homem mais jovem, de uns 40 anos, com maleta de couro e roupa formal. Seu contador. Também vinha uma mulher de uns 35 anos, com tablet e expressão profissional. Sua engenheira de frota. Os 3 vendedores estavam esperando-o na entrada. Haviam chegado 1 hora antes. Prepararam tudo meticulosamente. Café recém-feito, as pastas perfeitamente organizadas, os contratos revisados 3 vezes. E algo mais, haviam mudado. Bom dia, Dom Félix, cumprimentou Lucas com respeito genuíno, sem rastro de condescendência. É uma honra tê-lo novamente aqui. Por favor, entrem, temos tudo preparado. Dom Félix observou seus rostos. Viu algo diferente, humildade real, não fingida, respeito que nascia do entendimento, não do medo. Bom dia, rapazes, respondeu com um pequeno sorriso. Apresento a engenheira Marcela Ibarra e o contador Rubem Guzmán. Eles fecharão os detalhes técnicos e financeiros. Durante as 2 horas seguintes, trabalharam juntos. Javier explicou cada especificação com paciência. Lucas preparou os contratos com atenção obsessiva aos detalhes. Héctor coordenou os prazos de entrega e a logística com os fornecedores. Não estavam tentando vender a si mesmos, estavam servindo ao cliente. Quando finalmente assinaram o último documento, Dom Félix se levantou e apertou a mão de cada um. Bom trabalho, disse. Isto é o que deveria ter acontecido ontem, mas me alegra que tenha acontecido hoje. Significa que sim, aprenderam algo. Villamil apareceu com uma garrafa de champanhe para celebrar a venda, mas Dom Félix a recusou gentilmente. Guardem isso para outra ocasião, disse. Eu celebro com um café simples, como sempre. Despediu-se de todos e caminhou para a saída. Desta vez, os 3 vendedores o acompanharam até sua velha picape. Com respeito verdadeiro, o viram partir. O motor tossindo, a fumaça saindo pelo escapamento. A carroceria enferrujada brilhando sob o sol. É o homem mais rico que conheci, disse Lucas em voz baixa, e o mais humilde. Isso é porque entende algo que nos custou uma humilhação aprender. Acrescentou Héctor que o verdadeiro valor de uma pessoa não tem nada a ver com o que veste ou o que dirige. Javier olhou seus 2 colegas. A partir de hoje, cada cliente que entrar por aquela porta vai receber o mesmo tratamento, não porque poderia ser rico, mas porque é um ser humano que merece respeito. Concordam? Os 3 bateram as mãos num pacto silencioso. 3 meses depois, Lucas atendeu um jovem com roupa de trabalho manchada de graxa que perguntou sobre financiamento de caminhões. Serviu café, tratou-o com respeito absoluto, explicou cada opção disponível. O rapaz não comprou naquele dia, mas voltou 2 semanas depois com seu pai, um empresário de transporte que terminou comprando 4 unidades. Héctor deixou de julgar, simplesmente deixou de fazê-lo. Cada pessoa que entrava recebia a mesma atenção profissional e calorosa, não importando sua aparência. Javier se tornou o melhor gerente de vendas da região, não por vender mais, mas por formar melhor sua equipe. A lição de Dom Félix Navarro se converteu na história que contava a cada vendedor novo. E Dom Félix seguiu dirigindo sua velha picape,
visitando seus caminhões na oficina, dormindo em sua casa pequena e tratando todos com a mesma dignidade, porque havia aprendido há muito tempo que a verdadeira riqueza não se mede no que você tem, mas em quem você é quando ninguém está olhando. Histórias como a de Dom Félix nos lembram que o respeito vale mais que qualquer riqueza. E se esta história tocou você, pense por um momento, quando foi a última vez que julgou alguém pelas aparências? Quantas oportunidades perdeu por agir assim? A história de Félix Navarro não é só sobre caminhões, negócios ou dinheiro. É sobre vencer o orgulho, escolher a empatia e transformar o mundo ao nosso redor, um cliente, um colega, um vendedor de cada vez.